Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. A gente vai falar sobre Ryan, que é dúvida para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Ryan foi poupado de alguns treinamentos durante a semana e pode ficar de fora. Vamos falar sobre o lateral que assinou o contrato com o Vasco da Gama. Você vai ter informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre basquete. Ontem o Vasco perdeu mais uma, hein? Começou mal demais o Vascão da Gama no NBB nessa temporada. Vamos falar sobre Hulk também. Hulk que está num momento estranho lá no Atlético Mineiro. Será uma boa opção para o Vasco na temporada que vem? Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Ainda não fez a sua inscrição? Assiste aqui todos os dias, mas não está inscrito? Dá essa moralzinha, se inscreve aqui no canal que é importante demais. Ou então, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, dá essa moral se inscrevendo. Todos os dias a gente fala sobre o nosso Vasco da Gama aqui para te deixar bem informado, trazendo todas as notícias, todos os dias aqui de forma gratuita para você. Tamo junto? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos começar falando sobre o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. O Vasco enfrenta a equipe do Bragantino amanhã, 6h30 da noite, lá em Bragança Paulista. O Bragantino que não tá num momento bacana no campeonato, né? E o Vasco tá num momento muito bom, né? O Vasco vem numa sequência muito positiva, mirando a parte de cima da tabela. O Vasco entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. E uma vitória amanhã é fundamental para o Vasco conseguir entrar de vez, né, nesse bolo aí que briga pela Copa Libertadores. E a Betsul, que é patrocinadora oficial aqui do nosso canal, a Betsul, nossa parceira, lançou uma super odd exclusiva e muito boa para esse jogo. Já está aparecendo na sua tela. A super odd é a seguinte, ó: Vasco vence e ambas as equipes marcam. Eu acho que tem grande chance de bater essa super odd. Tá pagando 6,10 nessa cotação para o Vasco vencer com as duas equipes marcando gols, ou seja, 2-1 para o Vasco, 3-1, 4-1, 3-2, 4-2, enfim, tá muito bacana essa cotação. Eu vou entrar nessa e te convido para vir junto comigo nessa. Bota ali seus 10, 5 reais, enfim, jogue com responsabilidade. A aposta máxima nessa super odd é 50 reais, tá? Porque a Betsul apoia o jogo responsável. O link da aposta pronta tá aqui no comentário fixo, é só você clicar que você já vai estar com a aposta prontinha só para colocar o seu valor. Colocou 10, bateu, volta 60. Colocou 20, volta 120. Então é uma super odd muito boa da Betsul, nossa parceira. O link tá aqui no comentário fixo. Bom, para esse jogo, Ryan é dúvida, hein? Ryan não está confirmado para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, não. O atacante sentiu dores ainda no primeiro tempo da partida contra o Fluminense. Ele seguiu em campo, né? O Fernando Diniz até falou para ele: tu só sai de campo morto, tu não sai do campo não. Ele seguiu em campo, mas foi poupado de alguns treinamentos nessa semana e ainda não está totalmente confirmado, né, para o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino. Durante a semana, quem treinou na equipe titular foi Pablo Verratti. Então, com a ausência de Ryan, se Ryan realmente não jogar, for preservado dessa partida, Pablo Verratti será o titular desse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Vai fazer muita falta, né, se o Ryan não for jogar. Mas, dando a minha opinião aqui, eu acho que, por ser um moleque novo, tá com a saúde a mil, enfim, tá num momento sensacional, eu acho que o Ryan vai pro jogo, tá? Não acho que o Vasco vai deixar o Ryan de fora, não. Deve ter sido poupado ali dos treinamentos durante a semana, mas pro jogo, acho que o moleque vai. Tá voando, tá numa fase excepcional. Mas é aquilo também, né? Se o departamento médico achar melhor, é melhor não colocar para não estourar, não coloca. Não tem que correr risco nenhum com o Ryan. Ryan tem que estar 1000%
para dezembro contra o Fluminense na Copa do Brasil. Mas, enfim, por enquanto não está confirmado que o Ryan jogue amanhã contra o Bragantino. Meus amigos, vamos falar agora aqui sobre um lateral que assinou o contrato com o Vasco, assinou a sua renovação, mas não é Puma Rodrigues não, Puma ainda está negociando. O Vasco acertou a renovação de contrato do lateral Bruno Vereza até setembro de 2029. Natural de Macaé, interior do Rio de Janeiro, o jogador de 18 anos chegou ao clube em 2017 e vem construindo uma trajetória de destaque em São Januário. Conhecido pela qualidade técnica e equilíbrio entre os momentos ofensivos e defensivos, principalmente em seus cruzamentos, Breno se firmou como uma das principais promessas da posição. Ao longo de sua trajetória na base, ele disputou e conquistou diversos títulos, como o Brasileirinho, campeonatos metropolitanos e, mais recentemente, Campeonato Carioca e Recopa pelo Sub-20. Ele também já conquistou Taça Guanabara esse ano com o Sub-20 do Vasco da Gama. O lateral já chegou a ser relacionado para partidas da equipe profissional sob o comando de Fernando Diniz. O gerente-geral da base do Vasco da Gama, o Rodrigo Dias, falou sobre Breno Vereza e a importância, do desenvolvimento do atleta ao longo desses anos. Ele disse o seguinte, o Breno é um atleta que tem uma trajetória sólida dentro do Vasco, com crescimento constante e regularidade nas atuações. É um lateral equilibrado, forte nos duelos e extremamente competitivo. Já vivenciou um ambiente de Série A neste ano e esperamos que, com a sequência do seu trabalho e dedicação, ele esteja em breve a serviço da nossa equipe principal. Essas foram as palavras do gerente da base do Vasco da Gama, falando sobre o Bruno Vereza, lateral que renovou aí o seu contrato com o Vasco da Gama. Grande promessa aí das categorias de base do Vasco, e o Vasco garante essa renovação de contrato do Breno Vereza. O Breno Vereza, que é lateral direito, joga pela direita e vem se destacando aí nos últimos anos com a camisa do Vasco da Gama. Parabéns a ele aí por mais um contrato, agora até 2029 no Vasco da Gama. Meu amigo, agora eu tenho um recado importante aqui para você. Se a sua família tem sobrenome português, você pode ter direito à cidadania europeia. E é por isso que eu te apresento a Você Português. A Você Português é um escritório especializado em cidadania portuguesa, espanhola e italiana, que já atendeu mais de 4.000 famílias e tem 100% de aprovação nos seus processos. E o melhor de tudo, com a Você Português você pode fazer a análise inicial de forma gratuita, ou seja, você tem sobrenome de origem portuguesa, espanhola ou italiana. QR Code está aparecendo na sua tela, tem um link aqui na descrição desse vídeo. É só você ou escanear esse QR Code ou então clicar no link da descrição e pedir a análise inicial de forma totalmente gratuita. É a oportunidade de você conquistar a sua cidadania e dar direito a você e sua família de ir para a Europa passear ou até mesmo mudar de vida, trabalhar, buscar um emprego. Você Português. Mais informações na descrição desse vídeo. Meus amigos, vamos falar agora aqui sobre ano que vem, porque pode pintar uma oportunidade de mercado aí para o nosso Vasco da Gama, tá? Hulk, o atacante Hulk tem futuro incerto lá no Atlético Mineiro. Em entrevista essa semana, ele disse que não sabe por quanto tempo ainda vai ficar no Galo. Abre aspas aqui para o Hulk. Não sei por quanto tempo eu vou ficar mais, mas assim, enquanto eu estiver aqui, com certeza eu vou estar com muito amor. Fecha aspas. O futuro da carreira de Hulk ganhou força essa semana. As especulações na véspera da partida de terça-feira que o Atlético jogou contra o Independente Del Valle. O atacante se manifestou aí sobre essa possível saída antecipada do Atlético Mineiro. Ele tem contrato com o Galo até o final do ano que vem, até o final de 2026, e durante a semana ele afirmou ainda não ter sido procurado pelo Atlético Mineiro para falar sobre uma possível saída. O Atlético está passando por alguns problemas lá financeiros também, então o Hulk tem o futuro incerto aí no Galo. E caso não vá permanecer no Atlético Mineiro, eu tenho certeza que Admar Lopes, Pedrinho já vão ficar com a anteninha ligada, com o radar ligado, porque o Hulk é
é titular aí em praticamente todas as equipes do futebol brasileiro, né? E levando em consideração que talvez o Vasco perca o Ryan para a próxima temporada, o Hulk mesmo já com uma idade bem mais avançada, né? Mas o Hulk ainda com a sua força física pode ajudar e muito, né? Numa temporada que vem. Quero a sua opinião. Você acha que o Hulk seria uma boa para o Vasco no ano que vem, caso não fique no Atlético Mineiro? Lembrando que estamos aqui no campo da especulação apenas, tá? Não tem negociação ainda, não tem nada. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Meu amigo, e para encerrar esse vídeo, vamos falar de basquete, né? Porque o Vasco começou mal demais essa temporada do NBB. Ontem, o Vasco perdeu mais um jogo no NBB. O time do técnico Léo Figueiró foi derrotado pelo Unifacisa por 84-80 no ginásio de São Januário. Agora o Vasco tem 3 derrotas em 3 jogos na competição. A próxima partida do Vasco será contra o São José, fora de casa, na segunda-feira, às 7h30 da noite. Começou mal o basquete, hein? Meu Deus do céu. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui!